Fala, meus queridos, como é que tá aí? Tudo beleza? Bem-vindos a mais este vídeo. E galera, hoje eu quero te mostrar a importância de você agir com mais presença. Eu quero te ensinar a ser aquele cara que age com mais presença. Sabe aquele cara que você tá no lugar, chega esse cara, ele já pausa o ambiente todo ali pela presença dele. As mulheres ficam olhando para ele, até o homem. Até você fica olhando para ele, porque tem uma presença, sem abrir a boca, sem falar nada. Isso por conta do poder da fisiologia, o poder da linguagem corporal. Então, sem enrolação, eu quero dizer direto ao ponto para você aqui, que uma das coisas que você precisa colocar é modificar o seu formato de andar. Ande com mais presença, com mais segurança, com mais certeza, com mais firmeza. Pise cada passo seu, meu amigo, como se você fosse um cara assim, que cada perna sua pesasse toneladas. Você anda lento, lento, mas determinado. Como se você tivesse o controle do próprio tempo. Você tem que demonstrar que você não está tenso, não está ansioso, não está preocupado, que você está leve, que você está confortável. É como se você fosse aquele cara que, por exemplo, você chega numa balada, chega num barzinho, e você fosse o dono daquele restaurante, daquele barzinho. Se fosse o dono, como que o dono andaria? Andaria acelerado, desesperado, buscando aprovação? De forma nenhuma. Ele sabe que ele é a autoridade máxima ali. Todo mundo está naquele ambiente curtindo com a família, com os amigos, com a namorada, por conta dele, que ele criou aquilo ali. Então, sempre que você for chegar em algum ambiente, em algum lugar, se comporte como se você fosse o dono, o superior. Não de forma arrogante, tá? Mas de uma forma que você instale a sua presença de poder, de superioridade mesmo. Porque você pode escolher agir como se fosse um coitadinho ou agir como se fosse o top, o poderoso. É você que escolhe. O seu cérebro, se você deixar ele fazer o que ele quiser, ele vai fazer realmente o que ele quiser. E a gente tem muito mais coisas negativas que foram instaladas no subconsciente do que coisas positivas. Então você tem que direcionar. Não, eu vou entrar naquela balada como se eu fosse o dono ali, não tô nem aí. Se alguém me rejeita e tal, que se lasque. Haja como se você fosse o dono, como se fosse um mafioso fortemente ali reconhecido e, sabe, multimilionário. Só que você não consegue fazer isso se você tiver aquela postura de querer ser aceito demais, de querer ser o certinho, de ficar olhando se as pessoas estão te aprovando. Não, você tem que ser aquele cara mais mal, mais ruim. Não no sentido negativo, mas de se colocar numa presença forte. Se você for esse cara bonzinho demais, cara, você não vai conquistar nada, ninguém vai te respeitar, nem a sua família, você sabe. Então, se você quiser a minha ajuda para parar de ser esse cara que busca aceitação demais, quer ser bonzinho, certinho demais, leia agora, para de perder tempo, animal. Leia agora o meu livro, o meu e-book digital chamado Pare de Ser Bonzinho. Se você colocar uma das técnicas lá que eu ensino sobre linguagem corporal, tem um capítulo lá chamado a postura de bandidão, né? Se você encarna naquela postura realmente, cara, você vai ver os olhares tanto das mulheres quanto dos homens, de respeito, de admiração. Tem muita técnica bruta lá dentro. Até eu ensino lá também, mostro, né? Por que homens bonzinhos só se lascam na vida e aqueles que não são bonzinhos só prosperam. Ganha mais dinheiro, tem mais reconhecimento, mais respeito, mais mulher. É uma ciência por trás disso. Invista em você. Ah, tio, eu preciso disso agora. Tô cansado de ser um merda. Tô cansado de ser um rejeitado, um fracassado. Acessa aqui então o primeiro comentário desse vídeo, ou o primeiro link aqui da descrição. Porque uma das coisas que você tem que entender é que você tem que modificar a sua postura corporal. De que forma que você está andando perante o público ali? É de um fracassado, acelerado, com medinho de tudo, ou aquele cara imponente? Quando eu falo para você ser um cara imponente, não é ser arrogante ou tratar os outros com falta de respeito ou falta de educação. Não é isso. Mas é saber do seu valor. Que você tem duas escolhas. Ou você se comporta, se locomove feito um fracassado, ou feito o cara que é o mais top do mundo. Se você fosse o Brad Pitt, fosse o Tom Cruise, fosse o James Bond, como é que você chegaria em algum ambiente? Entende, meu amigo? Essa é a visão, é a mentalidade que você tem que ter. Isso te coloca presença, te coloca acima dos outros. Pare de se colocar para baixo, meu amigo. Se você não se colocar para cima, ninguém vai te colocar para cima.
Para de ser um fresquinho, um mesquinho, um bobildo e assuma o seu lugar de homem, porque você é um homem. Então haja feito tal. Tá bom? Se você gosta desse assunto, quer se aprofundar com o meu conteúdo avançado para homens determinados, acessa aqui para você ler esse livro também, esse e-book maravilhoso que eu fiz com muito carinho, com muita dedicação. Com certeza vai mudar a sua energia da água para o vinho de uma forma imediata. Eu estou falando imediata. Não é para você ter resultado daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não. É imediato. Colocou isso em prática hoje, o que eu ensino lá dentro, à noite, ou 2 horas depois, 3 horas depois, você já começa a sentir o efeito. Invista em você. Você é o seu maior patrimônio, tá bom? Um grande abraço, meu querido, e até o próximo vídeo.